Beleza, pessoal, bora lá fazer um videozinho aqui. Vocês devem estar se estranhando, né? Que esse louco fala de costura tá aí mexendo com tinta. Bom, vou dar uma dica aqui do que eu faço, né? Pra mim, gente, tem duas coisas que eu observo muito. A minha mesa de talhar, ela pra mim, ela tem uma necessidade de ser branca, tá? E uma das coisas que eu reparo é o seguinte: muita gente coloca a mesa de confecção dele na cor natural do MDF, que é a madeira mais utilizada, tá? Então eu vou dar uma dicasinha aqui boba do que eu faço, tá? Talvez, pode ser que adiante alguém, mas pra mim dá um tom de limpeza e também, pra mim, é assim, eu consigo ver todo o pó que está sobre a mesa, né? Se vocês olharem aí, minha mesa está muito suja, né? Estava cortando até agora e a gente vai descansar agora. Então minha mesa está muito suja, vocês podem olhar que minhas réguas estão um pouco raladas e tal. E isso aqui não é muito comum nas mesas que você vê em talhação. Porém, vocês podem perguntar: poxa, Júlio, se eu comprei esse MDF branco, eu não tenho a necessidade de fazer isso. Mas eu prefiro o MDF que não é pintado, ou que já não vem pintado, pelo seguinte: que quando você vai reformar a tua mesa, o MDF que já é pintado, ele não dá o mesmo efeito que esse aqui. Eu já tive MDF pintado e não gostei. Então eu compro um MDF normal lá, né, que é o MDF da minha mesa. A minha mesa, gente, ela é uma mesa pequena, tá? Ela é uma mesa de criação, não é uma mesa de talhação. Quando eu preciso talhar, talho em outro canto, né? Aqui eu talho pequena quantidade e a minha mesa tem 4,5 metros, tá? É o espaço que eu tenho. Porém, algumas coisas eu não gosto na minha mesa, que é coisas em cima dela. Eu não gosto que ninguém encosta na minha mesa. E outra coisa que eu não suporto é quando ela começa a ficar muito arranhada de talhadeira, igual acontece aqui, ó. Vocês vão perceber que ela tem vários. Isso são riscos da talhadeira. E quando a minha mesa vai ficando muito suja, às vezes e tal, o que eu utilizo, gente, para poder dar uma renovada nela? O que eu faço? Eu passo uma lixa 150, de pintura eu não entendo muita coisa, tá, gente? Até odeio pintar. Porém, esse sistema aqui me atende muito bem. Quando você pinta o MDF a primeira vez, ele demora para pegar tinta. Eu não sei aí técnicas de pintura, então eu posso estar falando besteira, tá? Mas no meu caso foi assim: a primeira vez que eu passei ele demorou para pegar a tinta. Então o que eu faço aqui é só passar uma lixazinha para que a tinta possa ter uma aderência na minha mesa, tá ok? E depois eu não vou lixar ela até o fundo. Eu simplesmente, eu só lixo ela depois que eu dei umas 5, 6 camadas e tal. Mas eu vou mostrar para vocês o efeito que está aqui. Vocês vão acompanhar comigo, vocês vão ver que tem vários riscos. Isso aqui é de talhadeira, então ao tempo que vai desgastando, né? Se o MDF, se eu tivesse comprado, eu tinha pago bem mais caro no MDF pintado e não conseguiria renovar ele da forma que eu faço. Vocês vão ver aqui, ó, isso são riscos quando eu estou talhando. Vocês vão ver que alguns locais nem tem tantos, né? Mas aonde eu trabalho mais, vocês vão perceber aqui, ó, que aqui é onde eu trabalho mais, que é onde eu corto, ou às vezes a minha tesoura passa, ou coisa, ele vai dando alguns arranhões. O que eu faço, gente? Agora, para dar uma renovada, eu vou usar essa tinta aqui, nem vou fazer propaganda. Já fiz, pronto. Que é uma tinta mais barata que eu encontrei. Um pouco de água rasa, vou diluir essa tinta aqui. Não para pintar, mas sim para dar uma camada sobre isso aqui, tá? Depois eu não vou mostrar aqui pintando e tal, porque eu não sou pintor e eu não vou ficar mostrando. Mas o que acontece é o seguinte: eu vou mostrar ela agora e depois vou mostrar o efeito final para vocês verem. Vocês vão ver aí, ó. Pra mim, eu odeio quando eu chego na minha mesa e tem alguma coisa sobre ela. Outra coisa é o seguinte, gente: a vantagem de eu ter a minha mesa branca são algumas. Primeiro, às vezes eu corto vários tecidos, eu consigo ver onde tem pó e onde tem sujeira, né? Outra coisa é o seguinte: ela estando dessa forma aqui, ela não pega a umidade e ela conserva mais, tá ok? No meu caso. Por outro lado, se eu consigo ver qualquer obstrução ou qualquer sujeira que está sobre ela, então se eu coloco um tecido e tal, ou vou estar trabalhando com papel para poder fazer um corte, eu consigo prestar mais atenção, além dela refletir a luminosidade. Então para mim ela é muito boa na cor branca. A maioria das mesas de talhações são usadas na cor do MDF natural, tá? Mas no meu caso aqui é uma mesa de criação, então é o seguinte: eu sempre mantenho ela branquinha.
porque eu sempre, às vezes eu venho com tecidos especiais, então eu vou saber se a minha mesa está limpa. E uma coisa que eu mais odeio de chegar é encontrar alguma coisa sobre a minha mesa. Então é o seguinte, é muito comum para a costureira, você chega em cima da mesa dela, está aquele monte de sacolas ou de ferramentas, isso e aquilo. A minha mesa eu não gosto de ver nada, nem minha talhadeira que está ali eu não gosto de ver sobre a minha mesa, tá? Mas por quê? Porque é um local mais importante do que sua máquina de costura, é a sua mesa. Porque nela você consegue estar trabalhando, imaginando o que você vai fazer. Então eu vou fazer isso aqui, vou dar uma reformada, vocês vão ver aí, ela está toda suja. Suja não, né? Está totalmente riscada. Eu não gosto de ver ela riscada. Quando ela começa a ficar assim, eu me incomodo. Eu geralmente, essa é a terceira demão que eu dou sobre essa mesa, tá? Então eu vou dar uma lixadinha, uma lixinha 150, pouquinha, não é para retirar a tinta, é simplesmente para a aderência da nova tinta. Vou fazer a tinta mais rala e eu utilizo aqui, no meu caso, eu utilizo o esmalte sintético, porque ele dá um brilho muito bom. A desvantagem é que a mesa fica bem lisa, tá, gente? Então se você for cortar um cetim, ela vai ficar. Isso você vai ter que ter bons prendedores. Isso é uma dica boba, porém é uma coisa que eu utilizo. A mesa para mim é como se fosse um local sagrado. Nem meus amigos eu gosto que cheguem aqui e que encostem na minha mesa, né? Às vezes a pessoa chega, tem mania de sentar sobre a mesa de talhar, e eu mantenho a minha mesa muito bem nivelada, né? Ela tem sempre que estar bem nivelada, então estou sempre corrigindo os níveis. Para quê? Para que eu não erre nos cortes que eu vou fazer. Parece uma dica boba? Parece. Mas é uma coisa que pode ajudar vocês. As minhas réguas são sempre branquinhas. Nesse caso aqui estão arranhadas, estão vendo? Então são réguas de ferro que eu utilizo para prender o tecido. Então, e eu utilizo vários grampos e tal para manter o tecido. Porém, a mesa vai ficar mais lisa assim, tá, gente? Algumas pessoas podem estranhar, mas para mim isso é excelente, porque eu vou estar depois fazendo modelagem, algumas coisas usando o papel craft, ele é mais escuro, então eu não vou estar confundindo ou estar obstruindo os meus olhos ali com papel da mesma cor. Então outra coisa também é que fica muito pó sobre a mesa de talhação e a gente não percebe. Então você vem às vezes com um tecido branco e acabou de cortar um preto, e quando você tira fica aquela coisa preta agarrada no meio do tecido. E como às vezes a gente trabalha com peça para amostragem ou para piloto, às vezes sai aquele pó e a gente não percebe. Então a minha mesa, à medida que ela vai ficando escura, ela amarela com o tempo, tá? Por causa da luminosidade, ela vai ficando escura, eu faço isso que eu vou fazer aqui. Então estou mostrando para vocês aqui, ela está suja, tá vendo? Isso não é sujeira, tá, gente? Vocês vão ver aqui, ó, isso são restos de lantejoula. Por isso que eu gosto da mesa assim, ó, porque eu posso identificar a sujeira que está sobre ela. Vocês vão ver aí, ó, é um resto de uma lantejoula. Eu estava cortando lantejoula preta, então tá aí. Para vocês verem, eu estava cortando esse tecido, ó. Então se eu coloco sobre a mesa, eu tenho uma boa visibilidade sobre ele, tá vendo? Então eu consigo identificar o meu corte aqui e o fundo da mesa me ajuda, tá ok? Então isso é um hábito meu, não são todas as mesas assim, mas eu posso dar essa dica aí para vocês. Espero que ajude e depois vocês vão ver o efeito depois de pintar, tá ok? Tá aí a tinta que eu vou utilizar, vou usar um rolinho e vou colocar ela mais ralinha. À medida que eu dou muitas mãos, aí eu venho com a lixadeira treme-treme, retiro essa tinta aqui, deixo ela mais niveladinha e aplico outra tinta, tá ok? Mas essa aqui já é a terceira mão que eu dou sobre ela e me adianta pra caramba. Outra coisa é que a mesa, depois de deixar secar bastante, ela fica bem melhor de correr a talhadeira sobre ela, tá ok, gente? Então, tá aí, depois eu mostro o efeito final.